Antigamente as pessoas eram pobres, mas eram alegres. Hoje são mais ricos, mas são mais tristes. Antigamente, no meu tempo de menino e moço, as pessoas que andavam no campo a trabalhar cantavam, assobiavam. Hoje não, hoje é uma tristeza. União é uma palavra airosa. 3 eram as freguesias antigas: Bustos, Troviscal e Mamarrosa, todas elas dadas a grandes cantigas. Nunca é fácil falar como um todo de 3 antigas freguesias com a dimensão, a memória e a cultura popular que cada uma delas possui. É claro que a união de freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa tem em comum a geografia, as pessoas que são ávidas de cultura e os cantos e recantos com história que espreitam a cada esquina. As antigas 3 freguesias vivem unidas desde janeiro de 2013 e é dessa forma bem misturada que vão ser apresentadas as memórias dos nossos 3 cicerones. Ir para a escola, de tamanquinhas, para rua abaixo, chovesse ou fizesse bom tempo, e estar na escola com as minhas amigas, jogar às pedrinhas, jogar ao ringue. Sempre gostei muito da escola e, portanto, desde de pequena íamos calmamente, não havia os problemas que há hoje, portanto íamos calmamente, eu não vivia longe da escola, mas irmos com toda a segurança até à escola, irmos à fonte buscar água para ajudar a funcionária, fazer festinhas de Natal, festas de fim de ano, uma festa que se costumava fazer na escola para a festa do galo. Cada criança levava um galinho para oferecer à professora e os professores ofereciam um lanche às pessoas. E é engraçado que guardo ainda na memória o lanche que nesse dia nós tínhamos na escola. Olha, não fazíamos, sei lá o que é que nós fazíamos. Chovia, naquele tempo chovia muito, que hoje não chove. E havia muita sítio onde havia pequenas quedas de água. Nós pegávamos numa batata, por exemplo, arredondávamos a batata, punhamos umas jaletazinhas e fazíamos uma azenha a funcionar com a água a cair. Esse era um brinquedo. Tínhamos, por exemplo, eu sei lá o que é que nós fazíamos os papagaios, agora há os papagaios que se põem para o ar, aí a voar quando está a vento e tal. Éramos nós que as fazíamos nessa altura. E há tanta coisa, olha, não havia, à venda não havia, só não fazíamos os peões, porque o peão tinha que ser numa máquina própria, e então havia realmente uns indivíduos que faziam os peões, que nós depois adquiríamos. De resto, as outras brincadeiras éramos nós que as fazíamos. Os carritos, o carrito para andar, fazíamos o carrinho para pôr ao ombro para andar, era nós que fazíamos, adaptávamos as coisas. Enfim, eu nem quero lembrar desse tempo, ou melhor, até quero lembrar, mas a diferença desse tempo para agora é realmente extraordinária. Não, eu lembro-me de ver as pessoas, sobretudo os homens, a jogar aquilo que eles chamavam de jogar à malha. É um jogo tradicional. Também a jogar as cartas no café. Sempre houve cafés, eu sempre me lembro de ter visto cafés. Os miúdos jogavam aqueles jogos tradicionais, as miúdas jogavam à macaca, os rapazes às vezes também. Toda a gente jogava a bola. E já está, conheceram os 3 de seguida, sem espaço para descobrirem quem corresponde a onde. Viram como unidos funcionam bem? Agora vou apresentar cada um deles.
Começámos pela revolucionária Rosalina, do Troviscal, depois conheceram o terno Manuel da Mama Rosa e terminámos com a despachada Maria, de Bustos. E é com a Maria que vamos continuar. Sabíamos que estávamos numa terra de pessoas distintas, na terra da Radiolândia, o único museu português dedicado exclusivamente à temática do rádio. Manuel dos Rádios nasceu em Bustos. Toda a gente é conhecido por Manuel dos Rádios, embora não seja esse o seu nome verdadeiro. E o interesse dele pela rádio, e pelos rádios neste caso, nasceu exatamente do facto de, na tropa, dele ter trabalhado em comunicações. Quando regressa, ele vai exatamente montar uma oficina de rádios e vai colecionando rádios. Vai comprando, vai vendo, vai tendo um conhecimento de rádios, do que era construído, e vai colecionando exemplares. No fim da vida, ele achou por bem não doar, mas que o seu espólio ficasse em Bustos num museu dedicado, neste caso, ao rádio, aos rádios. E é isso que está, portanto, grande parte a Radiolândia que está ali é um edifício novo, mas o espólio em si fica na antiga escola primária, que por curiosidade, embora pertença à estrutura das escolas do Centenário, foi construída exatamente com a ajuda do povo e porque o povo quis um espaço, uma escola que fosse digna e que não andasse a saltitar de espaço em espaço. Repare, grande parte da instrução, na altura chamada primária, começa exatamente em finais do século XIX em Bustos, quando não era obrigatório as pessoas irem à escola. E com um povo tão determinado e sedento de conhecimento, não é de estranhar que a evolução tenha sido grande e rápida nesta região. A Rosalina lembra-se bem da criatividade dos estudantes. A evolução foi muitíssimo rápida. As pessoas também juntaram-se, começaram a viver mais em comunidade, havia a Casa do Povo, havia a Assembleia Republicana e à volta dessas, portanto, faziam festas, faziam contradanças na altura do Carnaval. Era muito movimentado, as pessoas tinham outras, como não havia praticamente televisões, não é? Nem outro tipo, a não ser a rádio, as pessoas criavam as suas próprias distrações. Os estudantes eram todos muito amigos, faziam encontros, faziam churrascos, iam aí pelas terras, faziam, sei lá, até teatro e, portanto, juntavam sempre as férias, eram sempre uma animação, porque vinham uns de cada lado e portanto, toda a gente começou a pensar muito em desenvolver, ajudar a desenvolver a sua região. Na música e, no fundo, no gosto pela cultura. O Troviscal tem, neste momento, 2 coros e tem uma banda que foi buscar as suas raízes. A antiga banda Troviscal é extinta em 45, por morte do seu maestro, fundador. Ficaram conjuntos, grupos musicais de muita qualidade. Espalharam também o nome da freguesia por muito lado. E a Casa do Povo, em boa altura, decidiu propor ao neto de José de Oliveira, que mora no Troviscal, o desafio de recriar uma escola. E ele diz que isso só faria se daí viesse a tentativa de relançar uma banda. Pronto, e foi isso que foi feito. Nesse mesmo ano, mais de 60 crianças inscreveram-se para a escola e a banda começou há 30 anos, recomeçou há 30 anos e rapidamente atingiu um patamar de excelência. Por volta de 1906, 7, veio para o Troviscal
um professor primário que, lá está, ensinava música, portanto, nas folgas das suas aulas, mas sempre primou, era muito disciplinado, muito disciplinador e sempre primou por, para além de ensinar música, ensinar princípios, e as pessoas que na altura o rodeavam e que na altura existiam no Trubiscal eram agricultores, de certo modo, abastados, mas que também eles queriam contribuir para o desenvolvimento desta freguesia. Sobretudo quando teve os problemas com a excomunhão da banda Trubiscal, da banda escolar. Essa excomunhão, que toda a gente considerou muito injusta, levou a que nessa altura, 1922, por aí, 21, 22, nessa altura as pessoas se unissem à volta da sua banda, à volta das suas gentes, e repare que o Bispo de Coimbra, que pertencia à diocese, que pertencia ao Trubiscal, criou, portanto, excomungou a banda e, passados uns dias, a freguesia fez um decreto de excomunhão da Igreja e dos padres. E durante 17 anos, nunca mais um padre entrou no Trubiscal. Eram perseguidos, mas eles não foram escoltados quando foi. Eram convidados na mesma para ir tocar. Foram aos célebres, portanto, há episódios retratados nos jornais da época da célebre jornada no Rainha Santa em Coimbra, onde a banda foi presa. Foram todos presos, porque o mestre não deixou que eles viessem embora. Queriam ficar com os instrumentos e virem embora, e eles disseram que não, que ficavam. E ao outro dia é que, de madrugada, vieram pô-los ao comboio e deixaram-nos, mandaram-nos vir para cá, só depois é que soltaram o maestro, e as pessoas uniram-se de tal forma que foi um problema grave para a Igreja. Juntou no Trubiscal todo quanto era republicano, aliás, há ali o Largo dos Liberais que vieram aqui numa jornada para, portanto, estarem unidos à banda, escritos de Lisboa, portanto, grandes escritores, Tomás da Fonseca, que veio aqui discursar nessa altura. Isto constituiu uma bandeira que a Igreja não conseguiu segurar. Eu sei que parece uma história de ficção, mas sabemos que não é. O Trubiscal fez mesmo uma revolução na música, na igreja, na política, na lei e no pensamento das pessoas. Foi uma luta que durou alguns anos e uma perseguição que deixou cicatrizes. Mas foram estas marcas, juntamente com a determinação e coragem, que cimentaram os ideais atuais que regem este povo. Naquela altura havia exatamente o que hoje não há único no Mama Rosa. Um latoeiro, um ferreiro, um serralheiro, um barbeiro, eu sei lá, tantas outras profissões que hoje não existem nenhum. Hoje não existe nenhuma aqui na Mama Rosa. Naquele tempo existiam todas essas profissões, portanto, as pessoas na altura, como havia mais população, os casais tinham mais filhos, tinham que realmente arranjar maneira de se ocuparem com alguma profissão. Uns trabalhavam na terra, outros que não trabalhavam na terra, havia diversas profissões que hoje não existe uma única desse tempo. Tenho muitas horas de pensar no antigamente, de relembrar muitas coisas, etc. E lembro, por exemplo, o quintal da casa dos meus pais, que era um quintal grande. E eu ia com o serviço que logo de madrugada mal se via que se começava a trabalhar. Quantas vezes os bois, por exemplo, só este pormenor, só a sementeira do milho. A primeira coisa que se fazia era bois, que era engatado uma charrua. E os bois
Primeiro tinham que labrar toda a terra. A seguir, desengatava-se a charrua e engatava-se uma grade, que era hoje que os tratores fazem, e naquela altura era feito com uma grade que os bois puxavam. No final de degradar a terra, que é, portanto, pô-la mais macia, desengatava-se a grade e engatava-se novamente a charrua para ir abrir regos. Depois desengatava-se a charrua, punha-se os bois ao carro para carregar umas carradas de estrume, que era o termo, na altura, para levar e estender lá. E imagine quantas vezes isto era necessário para hoje, chega lá um trator e faz o serviço. Naquele tempo era assim de trabalho. E não foi só na agricultura que as coisas mudaram. Até os foliões são mais comedidos hoje em dia. Mas será que já não há festas como antigamente? Havia mais festas e havia mais espírito festeiro do que há hoje. E porquê? Porque hoje já se tem tudo e, portanto, já ninguém se incomoda com nada. Naquele tempo não havia problemas nenhuns para se arranjar, por exemplo, uma comissão de uma festa, da principal daqui, que sempre foi a festa do Mártir São Sebastião, foi a festa, não é o padroeiro, mas era a festa grande da freguesia. Não havia problemas nenhuns para arranjar uma comissão de festas. Hoje não há ninguém que queira fazer parte de uma Irmandade das Almas. Não há. Morreu a Irmandade das Almas, por exemplo, porque não há ninguém que queira pegar nisso. Hoje ninguém quer nada. Eu recordo-me, nunca me esquecerei na vida, porque não posso, quando acabei o meu curso, ali abaixo, estava a banda de música à espera, com muita gente à espera de eu chegar e os foguetes todos para estourar naquela altura. Imagine, eu, um mero professor do ensino primário, mas naquela altura, quando alguém acabava um curso, havia uma festa. Ora bem, não sei se toda a gente entendia esta manifestação como eu a entendi. Eu entendi que aquela gente que nessa altura fez essa festa, que esperava alguma coisa mais de mim, que aquilo que é realmente... Pronto, e eu entendi isso dessa maneira. E então, nunca me furtei a servir esta freguesia. Continua a haver festas, sobretudo uma festa dedicada a São Lourenço, que é o Orágo aqui de Bustos. E essa festa era religiosamente guardada. E para além disso, aqui perto, no Sobreiro, pelo menos nesta direção, tem uma capela de São João, na Póvoa tem uma capela do Senhor dos Aflitos, ou seja, cada localidade tem, digamos, o seu santo, o seu Orágo, a que dedicam festas. Havia festas. Se hoje há menos festas, continuam a haver as mesmas festas. A adesão é diferente, mas a sociedade, sobretudo nestes quase 50 anos, teve uma evolução de tal forma que eu não conheço um processo histórico que tanto fizesse modificar as pessoas. Uma das construções que mais nos maravilhou nesta viagem às freguesias de Oliveira do Bairro foi a Igreja Matriz de Bustos, construída com a vontade e o suor do povo. A Maria narra-nos tudo com pormenor. Existia, ou existiu anteriormente, uma capela que foi construída ou reconstruída em 1739. Isto não é muito vago. E que, com o decorrer do tempo, e apesar das várias restaurações, foi ficando demasiado estreita para a comunidade onde estava inserida. Era uma capela pequena e, entretanto, houve uma associação em Bustos que se chamou a Comissão de Melhoramentos de Bustos, que o escritor Arsénio Mota integrava, e assim como outras pessoas, que teve a ideia de fazer a construção de um outro espaço religioso,
E então, isto com a ajuda do padre local, o padre Vidal, tentaram e compraram um espaço para fazer a nova igreja. A nova igreja foi um projeto de um engenheiro que nasceu cá, um engenheiro Manuel Pado, toda a gente mais conhecido por Nel Pado, e que falou com 2 arquitetos e fizeram um projeto da nova igreja. Mas como não havia muito dinheiro disponível, eles tiveram a ideia de convocar o povo para trabalhar na edificação da própria igreja. E então todos os lugares da freguesia contribuíam com o pessoal para trabalhar. E, além disso, levavam comida para as outras pessoas. Ou seja, por isso é que se diz que a igreja foi construída com a bênção de Deus e com o suor do povo. Todo o trabalho, ou grande parte do trabalho existente, mesmo os próprios arquitetos que colaboraram, fizeram-no de graça. É exatamente uma obra do povo. Ou como diria Fernando Pessoa, Deus quis, o homem sonha e a obra nasce. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Nasceu em Bustos, no Troviscal e na Mamarrosa, 3 terras onde o povo sempre soube o que queria e sempre sonhou em aprender cada vez mais. Um povo que não baixa os braços e que, se for preciso derramar sangue, suor e lágrimas, eles o farão por esta união de freguesias.